Olá, em primeiro lugar eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer o tapete da pia do nosso jogo de banheiro simples com bico russo. E esse tapete da pia ficou com a seguinte medida: 70 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Eu espero que você goste dessa peça. Se você gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar esse joguinho, eu separei 3 cones de barbante com 704 metros. Um na cor marrom, um na cor verde claro e um na cor verde bandeira. Todos esses 3 fios são número 6 e eu trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. E esses cones aqui, que tem 704 metros, eles pesam 700 gramas cada um. Então, no total aqui, contando os 3 cones, eu tenho 2 quilos e 100 gramas de barbante. Esse material foi suficiente para eu trabalhar as 5 peças do jogo e ainda sobrou todo esse barbante aqui. Então, como vocês podem notar, esse jogo de banheiro, ele é bastante econômico, gastou muito pouco barbante para fazer essas 5 peças. Além de que, ele é muito rápido e fácil de trabalhar. Bem, e além do barbante, eu também usei 2 argolas de acrílico, uma para o porta-papel e uma para a capa da caixa acoplada. Essa argola de acrílico, ela tem 5 centímetros de diâmetro. Começo o tapete da pia fazendo um cordão de correntes com 31 correntes. Depois de trabalhar essas 31 correntes, eu conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E na 5ª corrente eu faço o meu primeiro ponto alto. E vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada corrente de base até a última corrente. No final, terei o total de 28 pontos altos, contando essas correntes que eu voltei atrás aqui como o primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer aqui os meus 28 pontos e venho. Trabalhei os 28 pontos altos, agora vou fazer 5 pontos altos para virar a parte oval. Esses 5 pontos altos serão trabalhados aqui nessa corrente onde fiz esse último ponto alto. Então, no mesmo local, trabalho mais 5 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 5 pontos altos para virar a parte oval. Agora vou trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo mais 28 pontos altos. O primeiro desses 28 será trabalhado aqui no mesmo local onde fiz os 5 agora para virar a parte oval. Então, eu introduzo de novo a agulha no mesmo ponto e trabalho o primeiro dos 28. E depois sigo caminhando com um ponto para cada ponto de base até o último ponto. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 28 pontos desse lado aqui da parte reta. Agora, para encerrar essa volta, eu trabalho mais 5 pontos para virar essa parte oval. Esses 5 pontos serão trabalhados aqui no mesmo local onde fiz o meu último ponto alto. Depois de trabalhar esses 5 pontos da parte oval do lado de cá, então eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na 3ª corrente que fiz para iniciar. Encerrei aqui a minha primeira volta. Agora vamos trabalhar a segunda volta. Eu começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base
até fazer 28 pontos altos. Eu vou fazer os meus 28 e venho. Trabalhei os 28 pontos altos da parte reta. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Então, na segunda volta, nós vamos fazer o total de 10 pontos altos virando a parte oval. Então, vou trabalhar aqui sobre esses 5 pontos que tenho na base, fazendo 2 pontos altos sobre cada um deles. Então, venho aqui no primeiro dos 5, trabalho 2 pontos altos. Fez 2 pontos nesse, vem no da frente, faz mais 2. Fez 2 aqui, vem para o da frente, faz mais 2. E vamos assim pelos 5 pontos da parte oval que nós temos na base. E vamos completar 10 pontos altos. Bem, então, aqui, olha, usando os 5 pontos da parte oval na base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, sigo caminhando com um ponto alto para cada ponto de base, até fazer 28 pontos na parte reta do lado de cá. Completando os 28, vão restar apenas 5 pontos aqui da parte oval. Aqui eu trabalho de novo 10 pontos altos, distribuindo igualzinho, mostrei desse lado aqui da parte oval. Então, eu vou completar o restante da segunda volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha segunda volta, depois de fazer aqui os 28 pontos altos, fiz mais 10 aqui para virar a parte oval. E agora, encerro essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar. Então, todas as nossas voltas aqui dessa peça serão encerradas com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bom, então agora vamos trabalhar a terceira volta. Começo com 3 correntes e sigo caminhando com um ponto alto para cada ponto de base até fazer 28 pontos altos. Vou fazer os 28 e venho. Trabalhei os 28 pontos altos da parte reta e encontrei aqui os 10 pontos que viram a minha parte oval na base. Sobre esses 10 pontos, eu vou trabalhar 20 pontos altos. Então, vou fazendo 2 pontos altos em cada um desses 10 pontos que eu tenho de base. Fez 2 pontos em um, vem para o da frente, faz mais 2. E vamos com esse padrão até construir 20 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 2 pontos altos para cada ponto de base na parte oval e fiz 20 pontos altos. Agora, trabalho um ponto alto para cada ponto de base e faço mais 28 pontos altos desse lado aqui da parte reta. Completando os 28, vão restar de base apenas esses 10 pontos da parte oval. Aqui, trabalho 20 pontos altos, fazendo 2 pontos para cada um de base. Igualzinho mostrei do lado de cá na parte oval. Bom, então, é só isso para trabalhar a terceira volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da terceira volta seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar esses 20 pontos altos da parte oval, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei aqui o barbante marrom. Agora, eu venho aqui do outro lado da minha peça e no primeiro ponto alto da parte reta, então aqui os 20 pontos da minha parte oval, esse aqui é o primeiro ponto dos 28 que tenho aqui nessa parte reta. Então, no primeiro ponto, amarro o verde claro. Bem, e depois de amarrar a linha, eu vou introduzir a agulha novamente no mesmo local, vou puxar a linha aqui para frente e vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base, até fazer 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei 4 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro, trabalho um ponto alto para cada ponto de base, até fazer mais um grupo de 4 pontos altos. Então, aqui de novo fiz 4 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes,
pular 2 de base e trabalhar mais 4 pontos altos. E vamos assim até construir aqui o total de 5 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Eu vou fazer os 5 grupos de 4 pontos e venho. Trabalhei os 5 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 de base e encontrei os 20 pontos que viram a minha parte oval na base. Então, aqui na parte oval da quarta volta, nós vamos fazer 6 grupos com 2 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Então, depois do quinto grupo aqui de 4 pontos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No terceiro ponto, eu trabalho 2 pontos altos. Fez 2 pontos aqui, faz 2 correntes, pula 2 de base, no próximo faz mais 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos nesse ponto, faz 2 correntes, pula 2 e no próximo mais 2 pontos altos. E vamos assim até construir 6 grupos de 2 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos, separei todos eles com 2 correntes e sempre pulei 2 pontos de base. Depois do sexto grupo, faço mais 2 correntes, pulo esses últimos 2 pontos da parte oval e a partir do primeiro ponto da parte reta, do lado de cá, eu começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos, fazendo sempre um ponto para cada ponto de base. Fez os 4 pontos altos, só fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e trabalhar mais 4 pontos altos. E desse lado aqui também vamos fazer 5 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Completando o quinto grupo, nós teremos aqui de base os 20 pontos da parte oval. Aqui eu vou trabalhar de maneira idêntica, mostrei desse lado aqui para vocês. Então, eu vou completar todo o restante da minha quarta volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da quarta volta seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui os meus 6 grupos de 2 pontos altos da parte oval, fiz 2 correntes e agora encerro essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. A quinta volta, vou começar fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, pula de base, 1, 2. A partir daqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos, fazendo 1 sobre esse ponto alto, 2 nas correntes e mais 1 no próximo ponto alto. Aqui está, trabalhei 4 pontos altos. Todos os nossos grupos de 4 pontos altos daqui para frente serão distribuídos igualzinho, mostrei esse aqui. Fez os 4 pontos, é só fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base, a partir desse ponto alto trabalhar mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão até fazer aqui o total de 4 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus 4 e venho. Trabalhei os 4 grupos com 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos de base e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. E aqui encerrei a parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Parte oval da quinta volta será feita com 6 grupos de 3 pontos altos. Então, sempre vou trabalhar um ponto alto no primeiro ponto e 2 no segundo. 1 no primeiro, 2 no segundo. Então, aqui para começar, eu faço mais 2 correntes. Fez esses 3 pontos altos, é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e aqui trabalhar mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e mais 3 pontos altos. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus 6 grupos de 3 pontos da parte oval e venho.
Trabalhei os meus 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes aqui na parte oval. Depois do 6º grupo, fiz mais 2 correntes e agora vou trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, aqui, depois dessas 2 correntes, venho nesse primeiro ponto alto que tem à frente, trabalho aqui um ponto alto, depois faço 2 correntes, pulo 2 de base, a partir daqui, trabalho 4 pontos altos. E vamos fazer desse lado aqui também 4 grupos com 4 pontos altos. Depois do 4º grupo, então, trabalhamos a parte oval do lado de cá, seguindo o mesmo padrão que orientei desse lado aqui. Bom, então, é só isso para trabalhar a 5ª volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da 5ª volta, seguindo o padrão que orientei. Depois do 6º grupo de 3 pontos da parte oval, fiz mais 2 correntes e agora eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na 3ª corrente que fiz para começar. Então, aqui no início tenho 5 correntes, venho na primeira e conto 1, 2, 3. Na 3ª, eu vou atravessar pelo meio e vou fazer um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a 5ª volta. Agora, vamos trabalhar a 6ª. Eu começo com 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E aqui no início da 6ª volta, trabalho 4 pontos altos. Então, faço mais 2 aqui nas correntes e 1 no próximo ponto alto. Então, aqui está, trabalhei o meu primeiro grupo de 4 pontos altos da 6ª volta. Depois dos 4 pontos altos, é só ir trabalhando 2 correntes, pulando 2 de base, a partir desse, trabalho mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão até fazer 5 grupos com 4 pontos altos. Vou fazer os meus 5 grupos e venho. Bem, aqui está, trabalhei os 5 grupos de 4 pontos altos da parte reta, encontrei a parte oval. Na 6ª volta, vamos fazer 6 grupos com 4 pontos altos aqui na parte oval. E sempre vamos distribuir da mesma maneira. Vamos fazer um ponto alto no primeiro, um no segundo, e 2 pontos altos no 3º ponto de base. Então, aqui para começar, faço 2 correntes e venho trabalhar os meus 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes, vir trabalhar mais 4 pontos altos no próximo grupo. Bom, então é só isso para trabalhar a parte oval aqui da 6ª volta. Eu vou fazer a minha e venho. Trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos, depois do 6º grupo fiz 2 correntes e agora vou trabalhar a parte reta. A parte reta do lado de cá será feita com 5 grupos de 4 pontos altos. Então, depois das 2 correntes, venho nesse próximo ponto alto e a partir daqui começo a trabalhar os meus grupos de 4 pontos até construir os 5 grupos. Depois que fizer 5 grupos de 4 pontos altos, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de cá com o mesmo padrão que eu acabei de orientar desse lado aqui. Então, vou completar o restante da 6ª volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 6, seguindo o padrão que orientei. Depois desse último grupo de 4 pontos altos da parte oval, fiz 2 correntes e fechei com um ponto baixíssimo na 3ª corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Eu vou começar fazendo 5 correntes. Depois das 5 correntes, pulo 2 de base. A partir daqui, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Depois de fazer os 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes, pular 2 e trabalhar mais 4 pontos altos. E vamos fazer 4 grupos com 4 pontos altos aqui na parte reta. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 4 grupos de 4 pontos altos. Depois do 4º grupo, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos de base e trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. E encontrei a parte oval. A parte oval da volta 7 será trabalhada com 6 grupos de 5 pontos altos. E nós vamos sempre fazer um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Então, para começar a parte oval, faço 2 correntes e venho trabalhar os meus 5 pontos altos.
Depois de trabalhar os 5 pontos altos, então faço 2 correntes e mais 5 pontos altos sobre esse próximo grupo. Bom, então eu vou trabalhar aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei toda a parte oval, depois do sexto grupo de 5 pontos, fiz 2 correntes e agora vou trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, depois dessas 2 correntes, venho nesse próximo ponto alto, aqui eu trabalho um ponto alto, depois faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos de base, a partir daqui trabalho 4 pontos altos e sigo com esses grupos de 4 pontos altos até fazer 4 grupos de 4 pontos altos. Completando o quarto grupo de 4 pontos altos, então faço 2 correntes, um ponto alto sobre esse ponto alto, mais 2 correntes e trabalho a parte oval do lado de cá com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui. Então, vou completar a 7ª volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da 7ª volta seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou laçar mais uma vez a linha, vou estender a laçada e vou cortar o verde claro. Bem, e agora eu vou trabalhar a volta de número 8 usando o verde bandeira. Então, para amarrar aqui o barbante, eu venho do outro lado aqui, na parte reta do lado de cá. E no primeiro ponto alto que eu tenho do lado de cá, na parte reta, eu vou amarrar o verde bandeira. Bem, e depois de amarrar a linha, eu introduzo de novo a agulha aqui no mesmo local onde amarrei, busco a linha para frente e subo 3 correntes. E aqui no início vou trabalhar um grupo de 4 pontos altos, então faço mais 2 aqui nas correntes e um no próximo ponto alto. Aqui está o primeiro grupo de 4 pontos altos da volta 8. Agora faço 2 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui mais 4 pontos altos. Vou com esse padrão até trabalhar 5 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 5 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, encontrei a parte oval. A parte oval da volta 8 será trabalhada com 6 grupos de 6 pontos altos. Então, sempre vou fazer um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto. E no último, sempre vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui para começar, a parte oval faço mais 2 correntes e venho trabalhar os 6 pontos altos. Trabalhei os 6 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e mais 6 pontos altos no próximo grupo. Bem, então, com esse padrão será trabalhada a parte oval aqui dos dois lados dessa volta e assim que nós completarmos aqui esse lado da parte oval, então nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo 5 grupos de 4 pontos altos, igual mostrei desse lado aqui. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 8. Eu vou completar todo o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a volta 8 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei o verde bandeira. Agora, eu venho aqui do outro lado da parte reta e no primeiro ponto alto que tenho aqui na parte reta desse lado, eu vou amarrar o barbante marrom para trabalhar a volta de número 9. E eu vou começar a volta 9 subindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço, pulo 2 pontos de base, a partir daqui começo a trabalhar os meus grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Depois das 2 correntes, sempre pulamos 2 de base, trabalhamos mais 4 pontos altos. E aqui vou fazer 4 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 4 grupos de 4 pontos altos, depois do quarto grupo fiz 2 correntes, pulei 2 de base e trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. E encontrei
a parte oval da volta 9. Aqui na parte oval da volta 9, nós vamos fazer 6 grupos com 7 pontos altos. E sempre vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. E aqui no último, sempre vamos fazer 2 pontos altos. Então, para começar a parte oval, sempre fazemos 2 correntes e vamos trabalhar o nosso grupo de 7 pontos altos. Está 7 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e mais 7 pontos altos. Bom, e completando a parte oval com essa orientação, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que eu orientei desse lado aqui. E depois completa a volta com a parte oval aqui, igualzinha acabei de orientar aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 9. Eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta de número 9, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei o marrom. E aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês como que eu estou arrematando essas pontas de linha. Essa ponta aqui, ela estava aqui embaixo, onde eu amarrei o barbante marrom. Então, o que eu fiz? Eu entrelacei ela pelo meio dessas correntes iniciais e trouxe ela até aqui, o topo do ponto. E agora, eu pego as duas pontas e vou introduzir aqui minha agulha no meio dessas correntes e vou passar essa ponta através dessas correntes, dessas duas correntes que eu tenho aqui. Então, olha, ficou assim. Agora, quando eu trabalhar a próxima volta, eu vou fazer um grupo de 4 pontos altos aqui. Então, eu vou prender essas pontas embaixo desses 4 pontos que eu vou trabalhar nessa próxima volta. Completando os 4 pontos, é só cortar bem rente essas duas pontas que elas já estão arrematadas. Então, aqui, depois de cortar o marrom, eu vou virar a minha peça aqui para o outro lado da parte reta. E no primeiro ponto da parte reta do lado de cá, eu amarro novamente o verde bandeira. E essa ponta aqui do verde bandeira, eu também posso entrelaçar aqui pelo meio dessas duas correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui um grupo de 4 pontos altos. Então, eu introduzo a agulha de novo aqui no local onde amarrei, busco a linha para frente, subo 3 correntes. E trabalho mais 2 pontos aqui nas correntes e um nesse próximo ponto alto. Bem, então, aqui está, trabalhei o meu grupo de 4 pontos altos. E essa ponta aqui é só cortar aqui bem rente que ela já está arrematada. Agora, eu sigo caminhando com 2 correntes, pulo 2 de base, trabalho mais 4 pontos altos e vou assim até fazer aqui 5 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 5 grupos de 4 pontos altos, encontrei a parte oval da volta 10. Aqui na volta 10, vamos fazer 6 grupos com 8 pontos altos na parte oval. E vamos trabalhar um por um até o penúltimo ponto e fazer 2 pontos altos aqui no último. Então, aqui para começar a parte oval, 2 correntes. Trabalhei os 8 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e mais 8 pontos altos aqui no próximo grupo. E completando aqui a parte oval, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de lá, seguindo o mesmo padrão que mostrei aqui. E depois a parte oval aqui desse lado, com os grupos de 8 pontos altos separados por 2 correntes. Bom, então é só isso para trabalhar a volta 10. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 10, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar, lacei mais uma vez e cortei aqui o verde bandeira.
E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês também como eu vou arrematar essa ponta. Então, olha, quando eu trabalhar a próxima volta, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto, vou fazer 2 correntes e a partir desse ponto vou trabalhar um grupo de 4 pontos altos. Então, eu vou trazer essa ponta até essas correntes para que eu possa esconder depois embaixo dos pontos altos. E eu vou trazer a ponta até aqui da seguinte maneira, olha. Eu venho aqui no ponto alto que eu tenho logo depois da ponta e vou introduzir a minha agulha aqui, olha, pegando 2 linhas desse ponto alto. Aí eu puxo a ponta aqui para frente. Então, olha, trouxe a ponta aqui para frente. Agora, eu venho com a agulha aqui por trás, introduzo aqui, olha, no ponto alto que tenho aqui logo à frente e pego aqui, olha, nesse local do ponto alto. Pego essa ponta e levo para trás de novo. Trouxe a ponta para trás, vem no ponto à frente, introduz aqui, busca a ponta aqui para frente. Trouxe a ponta para frente, agora eu vou introduzir a minha agulha aqui, olha, de cima para baixo nessa próxima corrente e vou puxar a linha através dessa corrente. E aqui, introduzo de baixo para cima na próxima corrente e passo de novo aqui a ponta. Então, olha, eu trouxe a ponta até aqui e não fica aparecendo que eu passei aqui pelo meio desses pontos. Agora, depois que eu trabalhar aqui o grupo de 4 pontos altos, eu corto bem rente, a ponta está arrematada. Bem, então é isso. Agora, eu venho aqui do outro lado da minha peça e no primeiro ponto alto que eu tenho aqui, na parte reta do lado de cá, eu vou amarrar novamente o verde claro. E vou iniciar a volta de número 11. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo local onde amarrei a linha. Vou puxar aqui pra frente e vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Depois das 5 correntes, pulo 2 pontos de base e a partir daqui trabalho 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 2 de base, a partir daqui, trabalho outro grupo com 4 pontos altos. E vou com esse padrão até fazer 4 grupos de 4 pontos. Vou fazer os meus. Trabalhei os 4 grupos de 4 pontos altos. Depois do quarto grupo, fiz 2 correntes, pulei 2 de base e trabalhei um ponto alto sobre esse ponto. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta 11. Na parte oval da volta 11, vou fazer 6 grupos com 9 pontos altos. E vou trabalhar um por um até o penúltimo e fazer 2 pontos altos aqui no último. Para começar a parte oval, faço as 2 correntes. Trabalhei os 9 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e trabalhar mais 9 pontos altos. Bom, e completando aqui a parte oval, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de lá com o mesmo padrão que mostrei aqui. Depois é só completar aqui a parte oval desse lado com esse mesmo padrão. Então, eu vou trabalhar todo o restante da volta de número 11 com essa orientação e venho. Completei a volta 11 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. E aqui, olha, a ponta inicial aqui dessa volta, eu entrelacei aqui pelo meio das 3 correntes que eu subi para começar a volta, e estou com ela aqui em cima. Então, agora, eu já vou arrematar essa ponta prendendo embaixo dos pontos que eu for trabalhar agora no início da próxima volta. Bem, então, agora nós vamos dar início à volta de número 12. Eu vou começar com 3 correntes e vou trabalhar aqui no início um grupo de 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei o meu grupo de 4 pontos altos, agora eu sigo fazendo 2 correntes, pulando 2 pontos de base, e a partir daqui, trabalhando mais 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui 5 grupos
de 4 pontos altos. Eu vou fazer os meus. Aqui estão os 5 grupos de 4 pontos altos. Agora vamos trabalhar a parte oval. A parte oval na volta 12 será feita com 6 grupos de 10 pontos altos. Então, vamos fazer um por um até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. E, para começar, faço 2 correntes. Depois dos 10 pontos altos, então é só fazer 2 correntes e vir trabalhar mais 10 pontos altos. E assim que completarmos aqui a parte oval, nós vamos trabalhar a parte reta do outro lado com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. E em seguida, trabalhamos essa parte oval com esse mesmo padrão. Então, eu vou completar o restante da volta 12 e vem. Completei a volta de número 12, agora vamos trabalhar a volta de número 13. Eu vou começar a volta 13 com 5 correntes. Depois de trabalhar as 5 correntes, pulo 2 pontos de base. A partir daqui, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos e vou fazer aqui o total de 4 grupos de 4 pontos, sempre separados aqui por 2 correntes. Fez as 2 correntes, pula 2 mais 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e vem. Trabalhei os 4 grupos, depois fiz 2 correntes, pulei 2 de base, trabalhei um ponto alto sobre esse próximo ponto. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta 13. Aqui, vamos fazer o total de 11 pontos altos em cada grupo da parte oval. E vou fazer sempre um por um até o penúltimo ponto e sempre trabalho 2 aqui no último. Aqui, para começar a oval, faço 2 correntes. Trabalhei os 11 pontos altos, agora só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e trabalhar mais 11 pontos altos. E assim que completarmos aqui a parte oval, então trabalhamos a parte reta do lado de lá, seguindo o mesmo padrão que mostrei aqui. Bom, então é só isso para trabalhar toda a volta 13. Eu vou completar o restante da minha seguindo essa orientação e vem. Completei a volta de número 13, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 14. Vou começar fazendo 3 correntes e vou trabalhar um grupo de 4 pontos altos aqui no início. Depois dos 4 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 de base, a partir desse, trabalho mais 4 pontos altos. E vamos com esse padrão até fazer 5 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus e vem. Trabalhei os 5 grupos de 4 pontos altos e encontrei a parte oval. Aqui na volta 14, nós vamos fazer 6 grupos com 12 pontos altos na parte oval. E vamos trabalhar um ponto para cada ponto até o penúltimo e vamos fazer 2 pontos altos aqui no último. Então, para começar, eu faço aqui 2 correntes. Trabalhei os 12 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e trabalhar mais 12 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada a parte oval da volta 14, completando a parte oval, trabalhamos a parte reta do lado de lá com o mesmo padrão que mostrei aqui. Então, é só isso. Para trabalhar essa volta, eu vou completar o restante da minha e vem. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 14
Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei aqui o verde claro. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 15 com o verde bandeira. Bom, e aqui eu vou amarrar o verde bandeira na parte oval, que fica mais fácil para eu explicar para vocês. Então, a volta 15, ela será fechada só de pontos baixos e nós vamos fazer 3 aumentos em cada lado da parte oval. Bom, então, eu vou usar para fazer os meus aumentos esses 3 intervalos de 2 correntes que eu tenho aqui, que ficam bem no meio aqui da parte oval. Esse intervalo aqui é aquele que está bem no meio aqui da parte oval. Bom, então, eu vou amarrar aqui nesse ponto alto que fica logo antes desse intervalo onde vou fazer o primeiro aumento. Bem, e a volta 15, então, é fechada de pontos baixos. E eu vou começar aqui introduzindo a agulha no mesmo local onde amarrei. E vou subir apenas 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem ao meu primeiro ponto baixo. E aqui, continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, na volta inteira, nós vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto. Trabalhei um ponto baixo para cada ponto alto e encontrei aqui o primeiro intervalo do aumento. Então, nesses intervalos do aumento, nós vamos fazer 3 pontos baixos em cada um desses intervalos. Então, aqui trabalho 1, 2, 3 pontos baixos. Fez os 3 pontos baixos, segue caminhando com um ponto baixo para cada ponto alto, até encontrar aqui o próximo intervalo, faz mais 3 pontos baixos. Depois, 1 por 1 nos pontos altos e nesse aqui, mais 3 pontos baixos. Então, vou fazer o meu até aqui e venho. Bem, então aqui trabalhei com 3 pontos baixos em cada intervalo desses e fiz aqui os 3 aumentos desse lado. Quando eu chegar na parte oval do lado de lá, nesse mesmo local aqui, usando esses intervalos que eu tenho na mesma direção lá do outro lado, vou fazer mais 3 aumentos igual fiz aqui. Depois que faz esses aumentos, todo o restante é 1 por 1. Então, eu vou trabalhando sempre um ponto baixo para cada ponto alto e 2 pontos baixos apenas em todos os outros intervalos de 2 correntes que eu tenho aqui de base. Bom, então, trabalhando com esse padrão, no final, nós teremos aqui o total de 234 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os meus 234 pontos baixos e venho para a gente continuar. Completei a volta 15 seguindo o padrão que orientei. Para encerrar essa volta, eu prendo um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para iniciar. Então, aqui fiz 2 correntes, 1, 2. Na segunda, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a volta de número 15. E agora, vamos dar início à volta 16. Eu vou começar introduzindo a minha agulha aqui nesse ponto que eu tenho logo à frente do local onde eu fechei. Vou buscar aqui uma linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo. E vou fazer aqui na sequência um grupo com 10 pontos baixos. Então, esse aqui é o primeiro dos 10. Agora, eu sigo caminhando com um ponto baixo sobre cada ponto de base até fazer 10. Então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Depois dos 10 pontos baixos, faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho na base e pulo 1, 2, 3 pontos baixos. A partir do quarto ponto baixo, trabalho mais um grupo com 10 pontos baixos.
Aqui está, trabalhei de novo 10 pontos baixos. Em seguida, é só fazer 5 correntes. Depois das 5 correntes, vem na base e pula 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, trabalha mais 10 pontos baixos. E vamos com esse padrão pela volta inteirinha. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 16. Vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 16, encontrando aqui o início e fechei com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Eu vou começar a volta 17 caminhando com um ponto baixíssimo. Então, aqui estou sobre o segundo ponto de base. Agora, introduzo a agulha no terceiro ponto, puxo a linha e eu trabalho aqui um ponto baixo. A partir desse ponto baixo, vou trabalhar um grupo com 6 pontos baixos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Trabalhei os meus 6 pontos baixos e restou vazio esses últimos 2 pontos de base. Agora, eu laço, venho nesse intervalo de 5 correntes e aqui eu vou trabalhar o total de 10 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Venho na base e pulo 1, 2. A partir do terceiro ponto baixo, trabalho mais um grupo de 6 pontos baixos. Trabalhei os 6 pontos baixos, restou vazio de base apenas os últimos 2 pontos. Agora é só laçar e trabalhar mais 10 pontos altos nesse próximo intervalo de 5 correntes. Vou fazer aqui os meus 10 e venho. Trabalhei mais 10 pontos altos, agora venho na base e pulo 1, 2, a partir do terceiro, mais 6 pontos baixos. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir pela volta toda. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 17. Depois desse último grupo de 10 pontos altos, eu fechei a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei aqui o verde bandeira. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 18 com o marrom. Então, para eu amarrar o marrom, venho nesse local, olha. Eu vou voltar aqui atrás do local aqui onde eu fechei. Então, fechei aqui, volto atrás. Esse grupo, esses pontos baixos, mais esse grupo e venho nesses 6 pontos baixos que tenho de base, que já estão aqui na parte reta. E aqui eu conto 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu vou amarrar o marrom. Depois de amarrar a linha, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo ponto, buscar para frente e trabalhar 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem um ponto baixo para mim. Agora, venho para o ponto à frente, aqui trabalho mais um ponto baixo. Depois de fazer esses 2 pontos baixos, eu vou trabalhar o total de 10 pontos altos duplos em baixo relevo, usando esses 10 pontos altos que eu tenho aqui de base. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu começo aqui laçando 2 vezes a linha na minha agulha. E agora eu venho com a agulha aqui por detrás da peça e saio com ela do lado do primeiro ponto alto que eu tenho aqui desses 10. Passo a agulha por cima desse ponto, vou lá atrás de novo. Pego a linha, passo a linha por cima do ponto alto e busco aqui para trás. Então, ó, fica dessa maneira. Eu vou ficar com 4 linhas aqui na minha agulha. Agora, eu vou laçando
e vou tirando de 2 em 2 linhas. Tiro 2, laça de novo, tira mais 2. Tiro 2, laça e de novo tira mais 2. Então, aqui está ponto alto duplo em baixo relevo. Depois do ponto alto, fazemos uma corrente de separação e vamos repetir aqui. Laçamos 2 vezes e agora venho aqui por trás da peça e saio do lado do meu segundo ponto alto dos 10. Passo a agulha por cima dele, busco a linha por cima desse ponto, trago aqui para trás. De novo, estou com 4 linhas na agulha. Agora é ir tirando de 2 em 2. Completou o ponto alto duplo, uma corrente. Laça 2 vezes e repete o ponto alto duplo no próximo ponto alto de base. Fez o ponto alto duplo, então faz uma corrente de separação e vamos repetindo até completar os 10 pontos altos duplos. Uma coisa aqui, sabe, eu vejo algumas pessoas reclamando que não conseguem fazer esse bico por causa dessa volta aqui. Mas, gente, é assim, olha, nas primeiras vezes que a gente faz o ponto alto duplo em baixo relevo, ele pode parecer um pouquinho chato, um pouquinho demorado de fazer, mas depois se a gente insiste e tenta fazer várias vezes, a gente vai pegando prática e fica muito fácil. E compensa a gente insistir um pouquinho e fazer, porque fica muito bonito. Então, queria falar isso para você que tem dificuldade de fazer essa volta aqui com esse ponto alto duplo em baixo relevo. Eu tenho certeza que você é capaz. Só tenha um pouquinho de perseverança que você vai ver o quanto você é capaz. Você é capaz de fazer mais do que você imagina. Sempre nós somos capazes, né? Bom, então vamos continuar aqui. Agora é só laçar de novo 2 vezes e continuar trabalhando aqui com o mesmo padrão que eu mostrei sobre esses 3 primeiros pontos até completar os 10 pontos altos duplos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos em baixo relevo, todos eles separados aqui por uma corrente. Depois do 10º ponto alto duplo, eu não vou fazer nenhuma corrente, direto eu venho na base e conto 1, 2, 3 pontos baixos. E sobre o terceiro ponto baixo, faço outro ponto baixo. Venho para o ponto à frente e aqui faço mais um ponto baixo. E restou vazio de base esses últimos 2 pontos. Agora, começo a repetir os pontos altos duplos. Laço 2 vezes e venho aqui ao lado do primeiro ponto alto de base e começo a repetir o padrão. Aqui está. Novamente, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos separados por uma corrente. Depois do ponto 10, não faço corrente, venho na base, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. E no quarto, mais um ponto baixo. E agora, repito aqui os pontos altos duplos sobre esse próximo grupo. Bom, gente, então, é só isso daqui para trabalhar a volta de número 18. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 18, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 19. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos, um sobre esse ponto baixo e um no ponto alto duplo. Depois de caminhar com os 2 baixíssimos, eu vou passar a agulha aqui por baixo desse primeiro intervalo de uma corrente que tem nesse grupo e vou trabalhar um ponto baixo.
Fez esse ponto baixo, vem para o intervalo à frente, aqui trabalha outro ponto baixo. E sobre esse ponto baixo faz um ponto picô. Então, para trabalhar o picô, sempre subimos 3 correntes. Voltamos aqui no ponto e atravessamos a agulha por 2 linhas desse ponto baixo. Passamos aqui uma linha através desses pontos e trabalhamos outro ponto baixo. Então, aqui está o meu ponto baixo com picô. Na sequência, eu vou trabalhar aqui 6 pontos baixos com picô, usando esses intervalos de uma corrente que eu tenho de base. Então, fez o ponto baixo com picô nesse intervalo, vem para o intervalo à frente e trabalha outro ponto baixo com picô. E vamos assim até construir os 6 pontos baixos com picô. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos com picô, tenho vazio de base, esses últimos 2 intervalos. Nesses últimos 2 intervalos, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada um. Então, faço um ponto baixo nesse intervalo, venho para o da frente, faço mais um. Então, sobre todos os grupos de 10 pontos altos duplos que temos de base, vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. E aqui eu estou entrando para trabalhar na minha parte oval. Então, quando nós estivermos na parte oval, todas as vezes para passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, eu vou fazer uma corrente depois desse último ponto baixo. Então, aqui, faço uma corrente, venho para o primeiro intervalo de uma corrente do próximo grupo e a partir daqui, repito o mesmo padrão que mostrei no primeiro grupo. Então, no primeiro intervalo, só um ponto baixo, a partir do segundo intervalo, os pontos baixos com picô até fazer 6 pontos baixos. Então, aqui está, trabalhei novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos com picô. Agora, faço um ponto baixo em cada um desses últimos 2 intervalos. Fez aqui esse ponto baixo, então, faço uma corrente e venho para o primeiro intervalo do próximo grupo, aqui repito o padrão. Então, nós vamos seguir com esse padrão de fazer uma corrente entre os grupos aqui, até totalizar 7 correntes. Então, aqui já tenho 1, 2, continuo com esse padrão até ficar com 7 intervalos aqui de uma corrente entre um grupo e outro. Vou fazer aqui o meu até ficar com os 7 e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 intervalos de uma corrente aqui para passar de um grupo e vir trabalhar o próximo. Depois do 7º intervalo com uma corrente, eu trabalhei mais esse grupo e estou na parte reta do lado de cá. Então, aqui eu não vou fazer corrente depois desse ponto baixo. Depois do ponto baixo direto, eu venho aqui no primeiro intervalo do próximo grupo e começo a trabalhar os pontos baixos com picô. E nós vamos fazer aqui na sequência 2 intervalos assim, sem a corrente. Então, faço aqui e nesse próximo. Depois que trabalhar esses 2, já estarei aqui entrando na parte oval do lado de cá. Então, a partir daqui, eu começo de novo a trabalhar os 7 intervalos com uma corrente, igual orientei na parte oval desse lado. E completando as 7 vezes com uma corrente lá na outra parte oval, nós encerramos a volta fazendo os últimos 2 intervalos sem correntes, igual acabei de mostrar aqui. Bom, então é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Então, eu vim trabalhando toda a volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último grupo de pontos baixos com picô, eu não fiz nenhuma corrente. Vim direto no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta, prendi com um ponto baixíssimo, lacei mais uma vez e cortei o meu barbante. Agora, só resta mesmo estender bem a peça para que ela fique bem bonita, bem assentada no chão.
E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se você quiser mais sugestões de passo a passo, eu estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.